Fala galera do sétimo ano, tudo bem? De antemão, já peço desculpas se minha voz estiver um pouco fanha, eu estiver um pouco lento, é porque eu tô resfriado de novo, tá? Essa mudança de tempo repentina, ela me quebra de um jeito gigante, tá? Mas tô passando aqui para fazer aquela revisão com vocês, tá bom? Para corrigir as questõezinhas da revisão e vamos começar. Questãozinha de número 1. Por que a região sudeste é a mais populosa do país? Pessoal, presta atenção aqui, por favor. Presta atenção. Olha só. Por que mais de 50% da população brasileira está concentrada na região sudeste? Olha só. Lá no século XIX, nós tínhamos o ciclo do café. Show de bola? Cara, café foi um produto que deu muito dinheiro para o Brasil. Mas muito dinheiro para o Brasil. E aonde que as principais fazendas de café estavam concentradas? No Sudeste, principalmente São Paulo. Quando a gente dá um salto temporal e nós saímos do século XIX e buscamos o século XX, na década de 1930 e depois na sequência 50, 60, 70, o Brasil vai crescer muito os seus índices de industrialização, se tornando inclusive um país urbano, entre tantos motivos, por conta da própria indústria. Beleza? Tá aqui? Presta atenção, vem comigo. Olha só. Por que primeiro Getúlio Vargas e depois Juscelino Kubitschek, JK, esses dois primeiros, claro que outros governos deram sequência a essa estrutura de investimentos no setor industrial, mas por que esses dois primeiros governos, que são o início da indústria brasileira, focaram tanto no Sudeste? Cara, muito simples. No Sudeste já tinha um crescimento muito grande da economia focando no café. Depois, lá na frente, nós vamos ter a formação de um mercado interno. Era tanta grana gerada pelo café, que a região sudeste, no próprio século XIX, já tinha um mercado consumidor. Almir, mas o que é mercado consumidor? É quem vai comprar os produtos feitos no Brasil. Almir, por que isso é uma coisa que chama tanta atenção? Porque, cara, no século XIX, grande parte do povo brasileiro era escravizado. Quem é escravizado não recebe salário. Então, perceber um mercado consumidor muito pequeno, mas ainda assim existente, uma pequena classe média que já começava a aparecer no século XIX para o Brasil, já era muita coisa, sabe? Então, no Sudeste, só para resumir, no Sudeste nós tínhamos no século XIX principalmente, tá? Mas poderíamos dizer que esse foco no Sudeste começa desde antes, tá? Com o ciclo do ouro, da mineração nas Minas Gerais. Minas Gerais não tem esse nome à toa, tá? Mas o grande marco mesmo é o ciclo do café, tá? As principais produções de café, fazendas de café, estavam no Sudeste brasileiro. Beleza? Depois, quando vai começar a indústria brasileira, com Getúlio Vargas lá na década de 30, as principais infraestruturas, as principais indústrias, presta atenção, não viaja, as principais indústrias de base, começando ali com Getúlio Vargas, vão ser colocadas no Sudeste. Por quê? Cara, já tinha mercado consumidor, gente para comprar os produtos. Você já tinha infraestrutura ali de transporte, ferrovia, rodovia. Cara, vou colocar em outra região, por quê? Se colocar no Sudeste facilita muito a minha vida. E assim foi feito. Tranquilão? E aí o que acontece? Quando você tem uma região concentrando os principais mercados consumidores, as principais infraestruturas de transporte, as principais indústrias, cara, as populações de outras partes do Brasil vão migrar para lá. Quando você olha o mapa de população do Brasil, é bizarro. Você percebe que o litoral brasileiro não viaja, presta atenção em mim, que o litoral brasileiro todo, ele tem muita gente. E aí quando você chega no Sudeste, sabe, até saindo um pouquinho do litoral, indo um pouquinho mais pro interior, cara, é muita gente. Muita gente concentrada nessa parte do Brasil. E aí quando você olha Centro-Oeste, quando você olha Minas ali pro interior, quando você olha pro sertão, pro semiárido nordestino,
Quando você olha para o meio norte, ali na divisa entre Nordeste e Norte, quando você olha para o Norte, então, cara, vazios demográficos, sem ninguém, tá? Ou com pouquíssimas pessoas. Tranquilão, gente? Então coloca assim como resposta no seu quadro. Gente, se eu falar muito rápido, é bom lembrar, isso aqui é um vídeo, né? Então dá para diminuir a velocidade, dá para voltar quantas vezes vocês quiserem, tudo bem? Vamos lá. Coloca assim no seu caderno. A região Sudeste, ao longo de muitos anos, concentrou os principais investimentos destinados à atividade produtiva, vírgula. Podemos citar o café e a indústria que veio na sequência. Ponto continuativo. Dessa forma, as populações localizadas em outras regiões brasileiras buscaram migrar para o Sudeste, atrás de melhores condições de vida. Ponto final. Tranquilidade? Questãozinha de número 2. Explique o grande desenvolvimento econômico da região Sudeste. Cara, assim, número 1 e número 2 são muito parecidas, né? Muito parecidas. Então eu não vou nem explicar, porque eu vou me fazer repetitivo. Eu já falei pra caramba sobre isso. Tá? Então eu vou passar direto para ditar a resposta. Tá bem? Escreve assim no seu caderno. A região Sudeste, desde o ciclo do ouro, concentra grandes investimentos em virtude dos produtos produzidos ali, vírgula, de grande valia. Ponto continuativo. Ao longo dos anos, os investimentos focados na indústria vão buscar o Sudeste por conta das infraestruturas e mercados consumidores já existentes ali. Ponto final. Gente, tranquilo, cara. Assim, mais direto e reto do que isso, impossível, né? 3. Apresente características sobre as principais regionalizações do território brasileiro. Com relação a essa, eu fiz algumas anotaçõezinhas que eu quero trazer para vocês. Só encontrar aqui para ficar bem redondinho para vocês, tá? Para a sua prova, tá? Só localizar aqui minhas anotações. Achei. Pessoal, olha só. Primeira regionalização, eu vou ditar e depois ao mesmo tempo que eu vou ditando, eu vou explicando, tá bem? Olha só. Primeira regionalizaçãozinha que cabe pra gente comentar aqui é a regionalização criada por Pedro Geiger, né, que são os complexos regionais. Já anota aí no seu caderno. Coloca aí agora. Complexos regionais, 2 pontos. Não respeita as formas dos territórios. Aí você abre parênteses e escreve. Não é uma divisão administrativa. Fecha. Ponto continuativo. Nesta regionalização, nós encontramos os 3 Brasis, pautados pela relação entre aspectos naturais e socioeconômicos. Ponto. E embaixo eu quero que vocês escrevam assim. Região Amazônia, 2 pontos. Natureza exuberante, vírgula, extrativismo e fronteira agrícola. Ponto. Embaixo de Amazônia escrevam região Nordeste, ou complexo regional Amazônia, ou complexo regional Nordeste. Tá bem? 2 pontos. Desigualdade, vírgula, agricultura forte, vírgula, repulsão populacional, ponto, e embaixo, complexo regional Centro-Sul, 2 pontos, onde encontramos o centro financeiro do Brasil, vírgula, com grande presença de indústrias, vírgula, além de um espaço muito urbanizado, ponto final. Pessoal, olha só. Olha o que eu botei no seu caderno. Eu já falei isso com vocês em sala várias vezes, tá? Inclusive a estrutura, como eu coloquei para vocês, foi para facilitar o estudo.
Pedro Geiger vai falar dos complexos regionais, são os 3 Brasis. Na sequência vem Milton Santos com os 4 Brasis. Depois vem IBGE com os 5 Brasis, 3, 4, 5. E depois eu dou um pulo lá em Absábia para falar de complexos de domínios morfoclimáticos, perdão. Entende? Que aí vão relacionar uma série de fatores da geografia. Então a forma como tudo está encadeado no seu caderno está dessa forma para facilitar o seu estudo. Beleza? Então olha só, quando a gente fala de complexos regionais, primeiro são 3 Brasis. Tá? Homem, como assim 3 Brasis? Lembra que eu falei que o Brasil é um país de dimensões continentais? É um país gigantesco? E que para pensar em regionalização brasileira, dividir o Brasil em partes, nós temos que ter noção de que cada uma dessas partes, e que dentro dessas próprias partes, nós temos uma pluralidade de características culturais, físicas, econômicas e por aí vai, que são gigantescas. Eu até dei um exemplo para vocês da diferença entre o açaí do Sudeste, né, do Rio de Janeiro principalmente, que é onde nós estamos, e o açaí de Belém do Pará. O açaí de Belém, ele tem uma outra aplicabilidade, ele tem um outro uso social para aquele prato. E aí é um prato mesmo, a galera come peixe com açaí lá em Belém do Pará. Aqui, né, eles falam que o que a gente come é uma raspadinha, é um sorvete, que a gente bota leite, paçoca, presta atenção, não viaja, um monte de coisa ali em cima. Tanto em cima, quanto no meio, quanto embaixo. Eu, por exemplo, adoro. Mas percebam, há uma diferença muito gritante entre o açaí daqui e o açaí de lá. Isso é um aspecto cultural e não pode ser negado, sabe? Então, eu peguei só um exemplo. Tem várias diferenças entre as diversas partes que compõem o nosso país, tá? Então, esses estudiosos, eles vão buscar regionalizar o Brasil, criar regiões para o Brasil para facilitar a criação de políticas públicas, o próprio estudo sobre o Brasil, mas sempre deixando claro que, cara, nós vamos dividir em 3, 4, 5 Brasis, por quê? Porque, cara, o Brasil é tão diverso, ele é tão plural, que cada uma dessas regiões são Brasis diferentes. Eu acho isso lindo, inclusive, sabe? Muito poético. E aí, dentro dessa divisão de Pedro Geiger, que são os complexos regionais, ele divide o Brasil em 3 complexos regionais, em 3 regiões. Presta atenção. O primeiro complexo regional, ou região, né, é o da Amazônia. E aí, cara, é isso. A maior floresta equatorial do mundo, é uma natureza exuberante, diversa, com várias espécies animais e vegetais, sabe? Fundamental para a manutenção da umidade no planeta e aonde você mora. Só que lá nós temos extrativismos diversos, tanto minerais quanto buscando espécies vegetais ou também animais, né? Os animais silvestres, enfim. Então, você tem uma série de atividades que afetam aquela localidade, que desmatam, que impactam suas espécies vegetais e animais. E a fronteira agrícola, cara, é aquilo que eu também comentei em sala, né? É a parte do Brasil onde mais há desmatamento. Para onde que avança os índices de desmatamento no Brasil? Para a Amazônia, e são índices bizarros de grande. Tá? Nordeste, cara, uma desigualdade gigante, mas a desigualdade não é restrito ao Nordeste não, tá? Presta atenção, vem comigo. Não é restrito ao Nordeste não, tá? A desigualdade, ela vai se expandir para todo o país. O Brasil é um país profundamente desigual quando pensamos no aspecto socioeconômico. E quem é do Rio sabe disso. Sabe disso. Nós sabemos que tem pessoas que vivem em costas de morros, enquanto tem pessoas que vivem em condomínios luxuosos. É uma desigualdade gigante, tá? Mas aí para o Nordeste cabe esse comentário sobre a desigualdade, porque aí, cara, salta aos olhos, né? É desigualdade no acesso à água, é desigualdade no acesso à terra, principalmente, tá? Então, como um colega geógrafo meu, ele comenta, né? ele aponta. O problema do Nordeste não é a seca, é a cerca. Por quê? É uma desigualdade de acesso à terra gigantesca.
Tá? Então desigualdade entra, agricultura forte, também é uma região brasileira onde há um grande foco na agricultura, tá? Tanto para o mercado interno como ali mais próximo da zona da mata, que a gente vai ver ao longo do ano, né? Para o mercado externo, beleza? E repulsão populacional. E aí dentro de repulsão populacional, gente, é fundamental pontuar algumas coisas. É óbvio que grande parte da mão de obra, pessoas que chegaram para o Sudeste nas últimas décadas vieram do Nordeste, é óbvio, evidente, mas esse movimento migratório tem diminuído nos últimos anos, tá? Principalmente ali no início do século XXI, 2000, 2001, esses índices começam a cair bastante substancialmente. Alguns geógrafos, inclusive, apontam já para a década de 90, 80, alguns, tá? Mas início do século XXI isso é muito marcante. Tem até um novo tipo de migração que está sendo utilizado para esse movimento dos nordestinos, que é a migração de retorno. Né? Muitos deles estão retornando para a região de origem, mas ainda assim a principal região repulsora, né, de onde as pessoas mais migram para outras regiões é o Nordeste brasileiro, tá bem? Destaco que isso tem mudado, tem diminuído esses números, mas ainda acontece, tá? E aí Centro-Sul, quando ele fala de Centro-Sul, Pedro Geiger, é o centro do Brasil, aí quando eu falo centro, ele vai pegar a região centro-oeste, vai pegar o sudeste e também o sul do Brasil e vai juntar em um único complexo regional, né? E aí nesse complexo regional, Pedro Geiger fala o seguinte, olha só, aqui eu tenho indústria, eu tenho os principais bancos, a Bolsa de Valores eu vou ter em São Paulo, por exemplo. Né? Então o centro financeiro do Brasil está localizado nesse complexo regional. Tá? E além disso, cara, os maiores índices de urbanização também estão nessa parte do Brasil. Então Pedro Geiger olha para essas três partes do Brasil e junta em um único complexo regional, porque ele entende que eles possuem características semelhantes. Tá? E que não faria sentido colocar, por exemplo, em um complexo regional Amazônia ou então Nordeste, sendo que são partes que têm características muito semelhantes. Tranquilidade, tranquilo? Então, olha só, complexos regionais já falamos. O próximo é a regionalização de Miltola, Milton Santos, que é um dos maiores geógrafos que esse país já viu e que a América Latina também já viu. Importantíssimo para a geografia brasileira. Não confunda Milton Santos com Newton Santos, tá? Newton Santos, que é do Botafogo, é com N, de Nair. Milton Santos, que é fundamental para a geografia e para a ciência brasileira, é com M, Milton Santos, Miltola, tá? Essa regionalização é que vai falar de 4 Brasis. Tá? Inclusive, já anota aí no seu caderno, abaixo de tudo isso que a gente falou sobre complexos regionais, escreve assim, ó, divisão de Milton Santos, 2 pontos. 4 Brasis. Ponto, embaixo. Região Amazônia, 2 pontos. Economia primária, embaixo disso. Região Centro-Oeste, 2 pontos. Celeiro agrícola, ponto, embaixo. Região concentrada, 2 pontos. Regiões Sul e Sudeste, embaixo. Região Nordeste, 2 pontos. Economia agroexportadora. Gente, ponto, tá? Pessoal, é como eu já falei com vocês, começamos com os 3 Brasis, agora estamos nos 4 Brasis, que é a regionalização de Milton Santos, Miltola, beleza? Milton Santos, cara, vai falar o seguinte, ele vai se basear principalmente pela questão socioeconômica presente nessas porções do território brasileiro, tá? Presta atenção, não dorme. Olha só, Milton vai falar que na região amazônica a economia, cara, é primária. É basicamente produtos que vêm da própria natureza. É soja, é madeira, são minerais metálicos e tantos outros produtos, né, que são retirados de lá e vendidos, tá? No Centro-Oeste, Milton Santos vai olhar e falar assim, peraí, gente, aqui nós temos o principal polo de produção de soja, tá? Então, o celeiro agrícola brasileiro, tá? Para quem não sabe, o principal produto vendido pelo Brasil é a soja,
né? E essa soja é produzida em parte, né, na grande parte, na verdade, pelo centro-oeste brasileiro, tá? E região concentrada de novo, tá? A gente vai perceber a região sul e região sudeste sendo aglomeradas em uma única região. Por que Milton Santos vai criar essa região concentrada? E aí eu vou precisar entrar em um conceitozinho, e anota no seu caderno, tá? Puxa uma setinha nessa conceituação que eu dei e anota o que eu vou falar agora. Escreve assim, ó, meio técnico, científico e informacional. E aí presta atenção no que eu vou falar agora. Milton Santos, ele pontuava que na região sudeste e sul do Brasil, nós vamos encontrar as principais indústrias, olha como parece com o que eu acabei de falar de Pedro Geiger, a Bolsa de Valores, os principais fluxos, né, que vão nortear o próprio fenômeno da globalização no Brasil se concentram nessas duas regiõezinhas. Então Milton Santos olha para o Sudeste e para o Rio e fala, cara, olha só, eu não consigo dividir os dois. Eu sei que eles têm suas particularidades, mas olhando pelo aspecto econômico, socioeconômico, cara, Sul e Sudeste não podem ser separados para Milton Santos. Tá? E por que meio técnico, científico e informacional? Porque Milton Santos, quando ele pensa a globalização, ele entende que nesse momento em que nós vivemos, há uma grande relação entre tecnologia, em que essas pesquisas, né, que são geradas pela ciência, criarão novas técnicas. Então, olha o raciocínio de Milton Santos, que vai parecer muito óbvio para você que mora em 2023, né? Mas para quem estava falando no início da globalização, da forma como ela está agora, em 2001, 1900 e bolinha, você perceber que na atual fase da globalização, nós presenciamos uma grande comunicação entre ciência e tecnologia, de tal forma que as pesquisas científicas são responsáveis pela criação de novas técnicas, que são tecnologias, toda tecnologia é uma forma de técnica, beleza? E que essas técnicas, tecnologias, elas são fundamentais para o acesso à informação. Isso foi profundamente disruptivo. Isso foi profundamente revolucionário para a ciência brasileira daquele momento. Tá? Milton Santos é uma leitura obrigatória para quem quer entender globalização. Beleza? E aí Milton Santos ele olha para o sul e sudeste e fala, cara, os principais objetos fundamentais para que o Brasil se insira na globalização estão no sul e sudeste. Então, para Milton Santos, olhando apenas pelo aspecto socioeconômico, presta atenção, pensando no meio técnico, científico e informacional, ou seja, globalização, sul e sudeste compõem a região concentrada. E perceba esse nome, concentrada. Essa região está concentrando o quê, cara? Ei, essa região está concentrando o quê? As principais infraestruturas que inserem o Brasil na globalização. Indústrias, empresas, bancos, bolsa de valores, infraestruturas de transporte e comunicação. Aonde a internet vai ser melhor? São Paulo, maior metrópole da América Latina, ou em Cabral do Sul, no interior do semiárido nordestino? Pelo amor de Deus, né? Entende? Então, por isso que é a região concentrada. E a região Nordeste é uma economia agroexportadora, como eu já apontei para vocês também. Cara, produz soja e exporta. Beleza? É isso. E aí chegamos à divisão oficial do IBGE, tá? Que aí já são os 5 Brasis. Perceba, comecei com os 3 Brasis, passei pelos 4 Brasis e estou nos 5 Brasis agora. Esses 5 Brasis compõem o que a gente chama de macro-regiões do IBGE. Beleza? É a regionalização oficial do Brasil, que basicamente vai dividir o Brasil em região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Show? É aquele mapa tradicionalzão que você vê no seu livro, que você vê no seu material, nos diversos materiais didáticos que você usa na escola, que você vai usar ao longo dos anos, que você vai ver em revistas, jornais, enfim, tá? Então, assim, ó, no seu caderno, coloca dessa forma.
coloca assim, divisão regional do IBGE, abre parênteses, e é isso que eu estou falando agora, é embaixo da divisão de Milton Santos, tá? Aí abre parênteses, macro-regiões, tracinho, é um tracinho mesmo, tá? 5 Brasis, fecha parênteses. Embaixo você vai escrever regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, tá? E tá bom, ponto final. Almir, quais são os critérios pensados para fazer essa regionalização do IBGE? Cara, vários. Desde aspectos econômicos até aspectos materiais de relevo, clima, hidrografia, tá bem? Até aspectos de população, tá? Tudo isso está dentro dessas macro-regiões do IBGE, essas 5 macro-regiões do IBGE, que são as 5 regiões que nós já conhecemos, tá bom? E para fechar esse pacotão de regionalizações do Brasil, escreve aí embaixo, divisão regional de Aziz Absaber. Almir, como que eu escrevo isso? Tá no seu caderno. Dá uma voltinha lá e olha. Eu poderia editar agora, mas eu quero que você olhe. Tá bom? Eu quero que você volte. Eu quero que você dê uma olhada no conteúdo que está escrito. Beleza? Então, dá uma voltinha aí no seu caderno, volta um pouquinho e procura Aziz Absaber. Tá? Também um dos maiores geógrafos que essa academia brasileira já produziu, que a geografia brasileira já produziu, com um pensamento absolutamente sofisticado sobre os aspectos físicos, principalmente do Brasil, também. Família de imigrantes, tá? Então, assim, Aziz Absaber é fundamental para a geografia brasileira, eu diria latino-americana também. Beleza? Então, ó, divisão regional de Aziz Absaber, abre um parênteses e escreve domínios morfoclimáticos, fecha parênteses e ponto. Embaixo, 2 pontos. Fechou o parênteses? Coloca 2 pontos. Escreve assim, ó. Território brasileiro dividido a partir de características singulares. Abre parênteses, escreve clima, relevo, vegetação, hidrografia e solo, fecha parênteses, e ponto. Ao lado você vai escrever assim, ó, Aziz dividiu o Brasil em domínio, né? Em domínio morfoclimático amazônico, vírgula, caatinga, vírgula, cerrado, vírgula, mares de morros, que é onde você mora nesse exato momento, vírgula, araucária, vírgula, e pradarias. Ponto final. Ponto final não, perdão, ponto continuativo. Ao lado escreve assim, entre um domínio e outro, encontramos as faixas de transição. Ponto final. Tá bem, gente? Olha só, por que às vezes a Absaber é importante? Por que essa regionalização é importante? Porque primeiro que Aziz era um geógrafo, tá? E assim, isso é fundamental. Antes, né, Milton Santos também era um geógrafo muito importante, mas tivemos outras regionalizações ao longo da década de 70, 80, tá? Até um pouquinho antes, que não necessariamente geógrafos faziam, entende? Então, Aziz Absaber, ele vai pegar a geografia, vai pegar uma série de elementos que eram estudados pela geografia e vai criar uma regionalização que vai considerar esses elementos, que são os que eu falei agora, clima, relevo, vegetação, hidrografia e solo. Os alunos confundem muito com biomas, tá? Bioma é mais voltado à vegetação única exclusivamente, tá? Inclusive é das ciências, é da biologia, tá? Domínio morfoclimático não, aí é nosso, aí é da geografia, tá? Presta atenção. E o principal o principal diferencial do Aziz Absaber quando ele faz essa regionalização é justamente considerar essas características de clima, relevo, vegetação, hidrografia e solo, tá? Para dividir o Brasil em seus domínios, ou seja, suas regiões, suas regionalizações. Tá bem, gente? Olha só,
conseguimos falar sobre todas as regiões, tá? Trouxe um compilado aqui, acho que foi bacana, tá? E aí, questãozinha de número 4. O que é regionalizar? Explique a sua importância para o território brasileiro. Presta atenção em mim. Regionalizar vem de região, beleza? E região é uma categoria da geografia, alguns chamam de conceito, que é dos mais importantes, tá? O que significa esse conceito? Basicamente, eu estou dizendo que eu vou pegar partes do Brasil ou de qualquer outro território e eu vou agrupar essas partes a partir de características em comum. Show de bola? Então, por exemplo, sudeste do Brasil, você tem quem? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Espírito Santo. Show? É uma região brasileira. Para criar essa região, nós consideramos uma série de elementos, eu me refiro ao IBGE, tá? O IBGE considerou uma série de elementos para entender que esses estados compõem uma única região, entende? Então, regionalizar é agrupar partes do espaço geográfico a partir de características em comum. Características essas que nós não encontraremos na região ao lado. Tranquilo? Inclusive, essa definição ficou muito boa. Escreve aí no seu caderno. Para o que é regionalizar, né? Escreve assim. Regionalizar é agrupar porções do espaço geográfico a partir de características em comum. Ponto. Sua importância se centra na construção de políticas públicas para o território brasileiro. Ponto. Olha só. A segunda pergunta a segunda parte da pergunta, né? Explique a sua importância para o território brasileiro. Olha só. Por que nós regionalizamos? Presta atenção, não se entrega. Olha para mim. Por que nós regionalizamos? Porque se você regionaliza, você tem uma série de dados relativos a uma região específica que facilitam para o poder público, que facilitam para os governos, seja no nível federal, estadual ou municipal, construírem políticas para lidarem com as especificidades desses estados que compõem essas regiões. Então, se, por exemplo, eu estou na esfera do poder federal, do governo federal, e eu quero destinar verbas para uma região pensando em educação, eu tenho que ter na minha mesa uma série de dados sobre os estados que compõem essa região, facilitando assim o meu trabalho e o trabalho da minha equipe para entender quais os setores de dentro da educação que precisam de mais ou menos verba. Tranquilidade, gente? Então, regionalizar é fundamental para o poder público, para os governos administrarem os seus territórios. Tá bem? Pessoal, olha só. Eram essas 4 questõezinhas que, dentro delas, tem muita coisa. Já estamos em 33 minutos aí de videoaula, então imagina se fossem mais questões, né? Já conseguimos falar de bastante coisa, tá? Fechamos essa nossa revisãozinha e fica aqui uma dica para a sua prova. Ei, presta atenção, para a sua AV1. Lembre-se, estude caderno, livro, tá? E aí livro, principalmente os exercícios que nós fizemos, eu coloquei no seu Classroom os gabaritos de outros exercícios que eu julguei importantes, né? Que nós fizéssemos para a nossa provinha, tá bem? Então, tá tudo no Classroom, tá tudo no seu caderno, tá tudo no seu livro, tá? E essa revisão, assistam esse vídeo quantas vezes forem necessárias, diminuam a velocidade, tá? Voltem quantas vezes forem necessárias, beleza? E usem o espaço do Classroom para falar comigo, né? Para tirar dúvida, enfim, eu tô aqui para contribuir nesse processo de estudo de vocês, tá bom, gente? Ó, beijo no coração, fiquem com Deus, tá? Nós estamos juntos, valeu, fui!